campeões, assim, classificados de primeiro. Sétimo, puxa lá para nós, parou. Os 2 cavalos de melhor dinâmica, também vem a ser as 2 melhor montadas, os 2 cavalos da cabeceira. Terceiro, quarto disputando essas classificações, quinto cavalo dividindo o grupo. E sexto e sétimo aqui eu faço opção pelo sexto cavalo, ainda que o de trás até vença um pouco na postura, mas o cavalo à frente um pouco mais dissociado, principalmente na montada. O cavalo de trás está perdendo na qualidade da maciez, o cavalo à frente absorvendo melhor os impactos, o cavalo de trás trepidando um pouco mais, olhando por frente, o trabalho de ombro dele é pior, ele oscila um pouquinho mais o eixo. Então o cavalo à frente perdendo na postura, mas um pouco mais dissociado e principalmente mais macio, mais cômodo e mais estável do que o cavalo de trás, por isso a opção. Pode parar o sétimo, obrigado. O quinto com o sexto, proximidade na dissociação, mas uma vantagem na elasticidade, uma vantagem na atitude, uma vantagem na postura, na boca do cavalo à frente. Em que pese, por vezes ele passa um pouco no movimento da mão, mas sem dúvida ainda leva vantagem da qualidade da estabilidade, da atitude. A dissociação e a maciez é parecida, mas o cavalo à frente tem a atitude melhor, de trás mais invertido, pisando mais atrás da mão, travando um pouco mais aí os seus anteriores. O cavalo à frente com um pouco mais de liberdade, ainda que por vezes querendo passar um pouco, mas tem mais qualidade de movimento, tem mais liberdade de movimento. E o posterior, sem dúvida, com mais extensão, atitude mais natural, o adestramento é melhor. Em termos de montada, os 2 são macios, mas o da frente dá cômodo melhor, porque ele é de condução mais fácil do que o cavalo de trás, por isso a definição. E aí os cavalos da quarta e quinta colocações, a princípio eu estava com o cavalo de quarta colocação até para 3, mas aí entendendo que por vezes ele também começa a querer passar a mão, e lembrei da montada, essa mão dele um pouquinho mais quadrada, tá dando um pouquinho mais de atrito na sela, então acabou trocando os tordilhos ali, o tordilho de terceiro um pouquinho mais discreto, um pouco mais dissociado, e a montada mais parecida também com os 2 da frente, e o quarto cavalo sendo um pouquinho penalizado da mão, encostando até por ter uma linha de raciocínio, o quinto também passando um pouco no movimento da mão, então os 2 ficaram encostados aí, e isso foi o meu raciocínio, aproximando os cavalos mais coordenados e mais dissociados da frente, os 2 de trás perdendo um pouquinho na dissociação e perdendo um pouco na mão, só que o cavalo à frente mais oblíquo, o tordilho é mais altivo do que o cavalo de trás, que vai perdendo a reunião, um pouquinho mais leonino, vai afundando mais à frente e atrasando o trem posterior. Então o quarto cavalo mantém obliquidade, mantém perna mais forte, mantém reunião corporal melhor, a atitude mais altiva, o temperamento sela melhor, a gente tenta erguer o quinto cavalo, põe perna nele, ele embucha as orelhas, então o cavalo à frente aceita mais a perna, aceita mais o comando, e com isso dá condição da gente elevar ele, da gente colocar a postura dele do jeito que a gente quer. O cavalo de trás já vai afundando mais à frente, ficando mais tração dianteira, abandonando mais a perna, perdendo a reunião, mantendo, portanto, um engajamento melhor, o cavalo à frente, por isso a opção. Pode parar de trás. Obrigado. E o terceiro e quarto, como eu falei, eu faço um raciocínio, eu faço um rascunho, então pega e escrevo de 1º a 7, tinha 7 cavalos aqui, escrevi de 1º a 7º os cavalos no primeiro sentimento meu, e depois vou comparando um com o outro e fazendo os ajustes que eu acho que são necessários. Então o cavalo de quarto, no começo ele estava na frente do que está em terceiro agora, porque antes de montar até eu faço esse raciocínio, mas aí vou olhando, comparando os cavalos, montando, eu lembrei da montada, ele já não tem a montada igual o terceiro, a mão está mais alta, ele está dando atrito frontal maior, o terceiro está com a mão mais baixa, em virtude disso, fica com o gesto mais dissociado do que o cavalo de trás, mais macio, mais cômodo. Então a minha opção foi na dissociação, onde manter a distribuição de apoio melhor, abre os cavalos, deixa eu abrir um pouquinho os cavalos. Quando a gente abre, nós temos que avaliar na marcha curta, média e alongada. Só que quando a gente alonga, de trás sobe a mão, e aí já começa a bater de sola, já começa perdendo a maciez. O cavalo da terceira colocação, a gente abre ele e não sobe a mão continua ainda um pouquinho mais rasa, de chegada ao solo melhor, mantendo a dissociação, e depois da dissociação, o que absorve impacto frontal, principalmente na sela, é a mão boa, e o de trás sobe a mão. Então se os senhores montarem vão ver que ele trepida mais, dá atrito frontal na sela. O terceiro, portanto, ficou mais cômodo e mais marchado e mais coordenado, por isso foi a minha opção. Pode parar o de trás. Muito obrigado.
E o segundo, terceiro, em que pese aí, o segundo cavalo fica devendo no temperamento de sela, tem o costado mais frio, o cavalo turdido de terceiro tem, sem dúvida, uma vontade, tem uma coragem maior do que o cavalo da segunda colocação, que é um pouquinho mais conduzido, empurrado aí pelo apresentador, é o ponto forte do terceiro, mas o segundo é mais machado, o segundo tem melhor distribuição dos apoios, o segundo ainda mais coordenado do que o cavalo de trás, é mais macio, é mais cômodo em termos de maciez, principalmente, devendo, como dito, um pouco no temperamento, mas ganhando na dissociação, ganhando na coordenação, ganhando na maciez, a opção dele sobre o terceiro, para parar o terceiro. E o primeiro e o segundo, aí o primeiro já começa levando vantagem na qualidade do temperamento de sela. Então, sem dúvida, ele é mais solícito aos comandos do cavaleiro, entra na pressão, sai da pressão com facilidade. O cavalo de trás já tem dificuldade de entrar um pouco mais na pressão, de ter o brilho. Então, ele já tem a tendência de ficar um pouco mais atrás da perna. O cavalo à frente, portanto, é mais no grau. Ele tem, sendo o temperamento de sela melhor. Na maciez, foi o cavalo mais macio do campeonato. É também o cavalo de melhor adestramento, melhor temperamento. A dissociação é parecida. O cavalo da frente é mais cômodo, que amortece melhor os impactos, é mais cômodo, que tem adestramento melhor, e é mais cômodo, principalmente, por ter temperamento melhor. Por isso, pode parar.